Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui com mais um episódio do Menos Pausa. E hoje, com muitas novidades que a gente vai mostrar ao longo do programa. E temos um convidado, né, Priscila? Quem é que está aqui com a gente hoje? Então, a gente hoje tem o prazer de receber, assim, o nosso Dindo. A gente chama de Dindo porque ele foi escolhido especialmente, apesar do nosso tema puxar um pouquinho para o lado feminino, né? Um programa de mulheres, a gente achou muito especial chamar o Dimas Moura, que é o fundador de um canal do YouTube já de bastante sucesso, que é o Mais 50, onde ele aborda vários temas de interesse coletivo. E eu fiquei muito impressionada, assim, fazendo pesquisa e pensando e conversando a respeito do que a gente podia conversar juntos, Dimas. Mas eu não consegui desenvolver nada sem antes falar que, caramba, cara, quando eu descobri a tua idade, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, era mais 50, eu achei que estava ali no 52, 53. Aí eu fui ver que você já tinha saído em lista da Forbes, eu fui ver que aí na lista da Forbes estava que era 57. Aí eu falei, não, vou ter que perguntar a idade antes. Quando me falaram que você tem 62, 63... 65. 65? Oi! Não, já tem aí uma novidade que interessa muito, né? Nossa, você é muito bem, sua pele assim é maravilhosa. Eu sei que tem, obviamente, uma coisa de personalidade, né, jovial, que pela roupa, pelo corte de cabelo, pelos elementos que a gente usa, né? Isso acho que mostra quem a gente é. Mas eu estou impressionada como você é jovial. É isso mesmo? Fala que primeiro esse primeiro impacto que é a imagem. Conta pra gente aí qual é o segredo dessa imagem espetacular. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Eu estou bastante honrado, ser o padrinho aqui do Menos Pausa. Contem comigo, né, para o sucesso de vocês. Com certeza vai ser um sucesso. A idade está muito relacionada ao amor. Eu sou um amante em viver. Eu sou um cara positivista desde o começo, né, da minha vida. Eu sempre amei viver. E no meu ponto de vista, na nossa vida, nós viemos para esse mundo para sermos felizes, ponto. E a felicidade não tem nada a ver com luxo. Ao longo do bate-papo eu vou falar muito sobre isso. Como você viver de forma minimalista com qualidade de vida. E eu acho que tudo isso que eu falo, que eu comento, e o canal acabou crescendo por causa disso, justamente acho que reflete em mim mesmo. Essas energias positivas que vêm das pessoas, né, fazendo que eu me sinta bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Lógico, eu me preparo, eu caminho, eu faço exercícios, né? Essa semana eu já comecei um curso de cozinha profissional para fazer novos pratos saborosos. Então, a minha vida ela é muito intensa. E essa intensidade, eu acho que reflete no nosso corpo. Com certeza reflete. Desculpa, Pri, isso sempre foi assim, Dimas? Desde que você era novo, você sempre teve esse perfil? Ou você, com amadurecimento, você sentiu alguma mudança? Do tipo, eu era ranzinza quando novo, era um cara que adorava briga, e de repente fiquei um cara zen e totalmente... Boa pergunta. Eu sempre fui um cara muito tímido, extremamente tímido, muito magrinho, né? Meu apelido era Fininho, cabelo grande, tinha antigamente o cabelo Black Power, né? Meu cabelo grandão, assim, parecia um cotonete, né? Mas é assim mesmo. Eu achava muito feio, né? Então eu tinha vergonha, eu ia no baile, eu tinha vergonha de chamar uma mulher e falar não, né? E eu sempre gostei muito de dançar. E eu não tinha vergonha de dançar, né? Porque eu não confiava em mim. E eu conheci no curso técnico um rapaz, ele é homossexual, um lindo, maravilhoso rapaz, rico e tal. E ele chegou para mim e falou assim, Dimas, você não é desse jeito, cara. Você tem uma força interior tão grande e eu vou te libertar disso. Mas como você vai me libertar? Eu vou te dar um livro que eu mudei. E me deu um livro de autoajuda. E eu sou um cara, sim, Poliana, quando eu gosto do negócio, quando eu acredito naquilo, eu implemento aquilo. Cada página daquele livro eu implementei. E mudei da água para o vinho. Que amigo sensacional, né? E, na verdade, eu era, como se um guarda-costa dele. Porque, na época, antigamente, a homossexualidade não é como nós temos hoje. Né? E o pessoal queria bater nele. E eu, na época, eu fazia capoeira e tal, né? E eu era o guarda-costa dele. Então, foi uma troca, né? Você me protege, eu te protejo, eu te evoluo. E foi legal, porque eu comecei a participar de concurso de dança. Eu levava garotas na minha casa, da minha mãe, para dançar e participei de concurso de dança, para ver como eu mudei, né? E aí eu vi que, na verdade, a minha força estava aqui dentro. E a minha timidez não deixava transparecer, né?
E aí mudei. Era outra pessoa. Desabrochou, né? Sim. É aquela história da gente plantar as sementes que estão dentro da gente e colher depois os frutos, porque as coisas que são nossas, elas vão aparecer de alguma maneira. Naturalmente. E isso, na verdade, o canal, ele me possibilita esse tipo de coisa. Sendo influenciador, eu incentivo as pessoas a serem diferentes. Cara, você tem uma força dentro de você, um poder, uma alegria, uma jovialidade, que dependendo da idade, você pode florescer aquilo. E não tem época para conhecer, tem que começar hoje. Inclusive, eu coloquei um post no Stories falando sobre isso hoje. Começar hoje a viver com qualidade. Não fica esperando. Quando surgiu o teu blog? Em que momento você falou assim, cara, estou na meia-idade, ou foi antes disso, ou vendo pessoas da meia-idade? Em que momento você surgiu com o seu blog, sendo esse influenciador para a meia-idade? Foi interessante que aos 51 anos de idade, por causa da crise mundial, eu perdi meu emprego, né, numa grande empresa, uma maravilhosa empresa que é a HP. E quando eu voltei, demorei quase 8 meses para conseguir uma nova posição numa empresa multinacional. Quando eu voltei, eu falei assim, eu preciso fazer um hard stop da minha vida. Eu preciso fazer uma parada na minha vida para viver a minha vida, não viver a vida da empresa. E foi interessante que, nesse momento, eu comecei a trabalhar, até vou falar depois das 5 fases financeiras, para trabalhar, para conseguir, aos 60 anos de idade, ter uma condição financeira que me permitisse montar meu próprio projeto. E, na verdade, a minha ideia era montar um projeto de mentoring social. Orientação de jovens carentes de comunidades carentes, que eu tenho esse programa já implementado. E a minha ideia é, em vários países, implementar esse programa para mudar a realidade de muitos jovens em muitos países. E aí implementei esse programa tudo. E a minha ideia era fazer isso, parar de trabalhar aos 60 anos de idade e ir para os países mais subdesenvolvidos. Por que eu não fiz isso? Por uma questão de saúde da minha esposa. Infelizmente, minha esposa tem depressão. E, às vezes, ela não consegue viajar comigo porque a depressão é altos e baixos, né? Esse projeto morreu, está lá adormecido. E um dia, caminhando na praia, eu estava só com ela, aí eu fui caminhar sozinho. E um dia anterior, eu assisti um documentário sobre influenciadores digitais. Mas geralmente mulheres, garotas, falando sobre maquiagem, culinária, aquele negócio de sempre, né? Não tinha nem dancinha naquela época. TikTok, Não tinha. E na hora eu achei bacana o conceito. No dia seguinte, eu fui caminhar na praia. E aí veio na cabeça, por que você não pode ser influenciador digital maduro? Há 5 anos e meio atrás não tinha nada disso, nada, absolutamente nada falando sobre isso. Mas o conceito já existia. Aí eu cheguei na barraca, minha esposa estava sentada, falei para ela, e aí, Lilinha, o que você acha? Pô, bacana, vamos estudar sobre isso. Comecei a estudar, trabalhando, e comecei a estudar sobre isso. Sites internacionais. Graças a Deus eu falo espanhol, eu falo inglês, né? Então posso consultar. Consultei várias pessoas, eu não sou besta nem nada. Eu falei muito de estratégia. A estratégia ela foi sendo construída todo dia à noite, final de semana, construindo a estratégia. Estudando, né? Estudando sobre o tema, sobre o conteúdo. O que essa geração acima de 50, 60 espera desse momento da vida? E são 4 coisas que eu descobri naquela época. Sabe quais são as 4 coisas? Primeiro, finanças. Eles querem saber sobre finanças. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Cotidiano, todas as transformações que acontecem com o nosso corpo e com a nossa mente. Não só conosco, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, os netos. Há uma transformação generalizada nessa época. Cotidiano, vida saudável, hobbies, esportes, alimentação saudável. Inclusive, eu comecei um curso de culinária porque eu vou começar a desenvolver conteúdos de alimentação saborosa, rápida, com custo baixo para as pessoas da terceira idade. Por que isso? Porque o pessoal se alimenta muito mal nessa fase da vida. Então, esse é o terceiro, vida saudável. E o quarto foi interessante, quando eu fui fazer a pesquisa sobre o que eles esperam, muitas pessoas que se aposentam, elas vão passear. E eu falei, legal, né? Por que passear? Por que eles querem passear e tal? E aí eu comecei, na parte de pesquisa, pesquisei um site americano. A plataforma chama Live Invest Overseas. É uma plataforma americana que eles identificaram onde os americanos estão vivendo no mundo. E eu pensava que os americanos saíam dos Estados Unidos por uma questão de clima, que o pessoal chama snowbird e sunbird. Não é. Sabe por que os americanos saem dos Estados Unidos, um país maravilhoso daquele? Finanças. A aposentadoria do americano ela é mais baixa do que a aposentadoria do Brasil. Então, ele procura locais para viver mais barato. É Sabe isso. qual é a aposentadoria média de um americano? Por pessoa, $750. O casal, $1.500.
$1.500, dependendo dos Estados Unidos, você não vive com $1.500, você vive na região da Califórnia, que é caríssima. E sabe qual é o problema maior? Saúde. A saúde é cara nos Estados Unidos, não tem saúde gratuita. Então, se uma pessoa ganha $1.500 e acontece um problema de saúde, ele quebra financeiramente. E a pessoa de idade vai ter mais doença, é claro. Então, os americanos começaram a procurar países em todo o mundo onde que eu posso viver com $1.500 com qualidade de vida. Não tão quanto um americano, mas com qualidade de vida. E aí eles mapearam 36 cidades no mundo. E na hora que eu fui fazer essa pesquisa, eu falei, nossa, eu fiquei impressionado. Eu falei, eu quero conhecer isso. E essa entidade, todo ano, eles fazem um evento nos Estados Unidos para mostrar as melhores cidades para viver no mundo. Vocês visitam cada uma delas, é isso? Eu fui. Não, essa empresa faz isso. E aí eu achei interessante, mas eu estava trabalhando. Aí na hora que eu fiquei a pesquisa, eu falei, não, eu quero ir lá. E o próximo evento ia ser em julho de 2017. Mas eu estava trabalhando ainda. Falei, em fevereiro eu vou pedir a conta. Eu não quero mais, eu quero para esse evento nos Estados Unidos. Pedi as contas, e em julho eu estava nos Estados Unidos. No evento das no cidades. evento, Mas dessa entidade. É correto falar, então, que, por exemplo, uma dessas cidades, ou várias delas, só tem pessoas de mais idade? As pessoas procuram lá ou não? Tem um mix de tudo? Tem de tudo. Tem muitos casais homossexuais mudando para outros locais, que eles querem uma aventura, querem uma coisa diferente. Estão cansados com aquela mesma vidinha americana maravilhosa, mas querem aventura. Mas além dessas cidades serem mais baratas, o que atrai mais as pessoas? São novas culturas? Também, imagino que sim. Também. Comida do Brasil. Eu não tô nem sei, né, se o Brasil tem algumas cidades dentro dessa listagem aí. Mas eu imagino que sim. Normalmente é interior de São Paulo, né? Tem muito. Não, acho que Nordeste come-se muito bem, né? Eles querem calor. Eles querem calor. Porque nessa pesquisa que eles fizeram, uma das coisas mais importantes para o americano é segurança. Eu iria comentar também algo parecido. Então essa entidade ela começou a mapear por que os americanos estão vivendo nesses locais. Então, esse evento foi uma semana de evento, o dia completo. Eu era o único cara fora dos Estados Unidos participando desse evento. Aí eu fui conhecer vários americanos, vários casais, conversei com vários casais homossexuais. Por que você está mudando para lá? Né? O que te atrai nesse país? Porque é diferente. Eu gosto de mergulho, então vou para Belize mergulhar em Belize. Né? Eu gosto de cultura, então vou para o Uruguai, vou para o Chile e tal. Então eles mapearam. Então eles mapearam 36 cidades. Assim, eu quero ir para as 36. Porque na minha vida eu sempre fui desse jeito. Eu quero viver na pele do lobo, cara. Você conta um negócio para mim, eu quero viver aquilo. Eu quero sentir, não adianta você me contar, eu vou lá. Você fala assim, vinho aqui é muito bom, inclusive é bom mesmo, eu quero tomar ele, cara. Né? E aí nos Estados Unidos, quando eu estive lá, conversando com o pessoal, eles falavam das 36 cidades, inclusive tinha algumas brasileiras, eu falei, eu quero ir. Aí o que aconteceu? Eu já estava fora da empresa, cheguei na minha casa e falei para minha esposa, Lilinha, eu vou sumir. Eu vou pegar uma mochilinha, que já essa é outra que eu tenho, e vou viver a vida, eu quero conversar com os americanos, com os europeus. Mas Lilinha não ia? Não, ela falou que não ia. Só você? Porque é um negócio muito intenso as viagens que eu faço, sabe? Eu não fico em hotel 5 estrelas, comida estrela mochilão. É mochilão. E eu nunca tinha ficado na minha vida em hostel. Porque eu sempre trabalhei em empresas grandes, americanas, o pessoal me colocava em hotel 5, 6 estrelas, restaurante estrela Michelin, né? Comia muito bem, mas eu sabia que aquilo não era meu, era da empresa. E eu falei assim, cara, tem gente que parece que na vida só é feliz se tiver luxo. Cara, longe disso. Então, naquele momento que eu pedi as contas e falei para a Lilinha, eu vou embora, eu vou, na verdade, visitar os países da América Latina, eu fui para 6 países. Né? Então, fui para a República Dominicana, Costa Rica, Belize, fui para o Peru e tal, mas eu fui nas cidades que os americanos viviam. Por exemplo, República Dominicana. República Dominicana é conhecida por Punta Cana, mas Punta Cana é um local fabricado para gringo, para passear. Sabe que então deve ser o último lugar ali, quando você vai a Punta Cana, né? Sim. Mas é o mais divulgado, então a gente vai atrás do que é divulgado. Mas como você vai viver a vida das pessoas da República Dominicana? Em Las Terrenas, no município de Samara. O que eu fiz lá? Foi gozado, porque aconteceu várias coisas nessa viagem. Acontece muitas coisas nessa viagem. Por exemplo, eu adoro moto.
E sempre que eu vou no local, procuro alugar uma moto, né? Geralmente são scooters, motos elétricas e tal. E na hora que eu estava em Las Terrenas, né? Aí tem uma história para contar enorme, mas Las Terrenas, quem vive em Las Terrenas, geralmente é europeu, é francês e italiano. As vilas, elas são construídas para esse pessoal. E aí eu falei assim, eu quero dar uma volta na ilha, né? Aluguei uma motinho, e aí eu falei assim, eu quero capacete. O cara falou assim, ninguém na República Dominicana usa capacete. Eu falei assim, mas eu quero, porque eu sei que é importante o capacete. Ele falou assim, eu tenho de handball. Porque é o esporte da República Dominicana. E o Dimas lá de motinho com capacete de handball. Moda. O que aconteceu? Eu estava na rodovia, um guarda me parou, né? E falou assim, o que você está fazendo? De capacete e de capacete de handball. Se eu não tivesse capacete, ele não teria me parado. Foi interessante. E é uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês que estão nos escutando, é o seguinte, quando você estiver em outro país, se você tiver qualquer tipo de problema, fala que você é brasileiro. Uma das coisas mais importantes... Nós temos um ativo super importante, ser brasileiro lá fora. O pessoal gosta de brasileiro. Somos muito queridos, é impressionante. São muito queridos, é impressionante. Nosso povo é um povo querido. Nós somos pessoas amistosas, né? O brasileiro, ele é amistoso. E como a gente não tem história de passado de guerra, como outros países têm, principalmente... nada de inimizade. Isso é cultural, então as pessoas são friendly. Nós somos bem aceitos, né? Isso tem um valor enorme. E aí eu lembrei disso, que eu já passei várias situações que aconteceu comigo. Na hora que ele me passou, eu falei assim, cara, eu sou brasileiro. Eu vi pelo seu sotaque portunhol, né? Ele falou assim, e Neymar? E começou aquela brincadeira. E aí sim ele falou assim, propina. Porque uma das coisas de vários países é o problema, na verdade, de propina. E eu já tinha me contado sobre isso. Assim, e não dê propina, de jeito nenhum. Mesmo que para você não seja nada dar $10 para o cara. Porque, na verdade, ele não quer $10, ele quer $500. A partir do momento que você dá $10 para ele, ele te leva preso. E lá ele vai pedir os 500. Senão eu vou te incriminar. E aí eu falei para ele, eu sou brasileiro, eu não dou propina. Sinto muito. Você pode me levar, mas não dou propina. Eu falei, brasileiro, vai embora. Desse jeito. Então, aconteceu várias coisas. E quando eu vou nesses países, eu vou conversar com os americanos, com os franceses, com os italianos. Eu intercepto o pessoal na praia, na rua, para falar com eles. Porque é um canal de conteúdo, precisa de conteúdo. E conteúdo é gente, não é paisagem. Sem dúvida. Ponto. Sempre lendo, né, a respeito de diversos assuntos. E aí, com base no teu canal, que é o Mais 50, eu comecei a ver que nós somos uma geração... A nossa geração, o pessoal que está aí com 50, 60 e poucos, a nossa geração ela é uma geração precursora em alguns assuntos, principalmente aqui no Brasil. Que ela, talvez eu vá usar um termo novo agora, mas eu vou explicar. É chamada geração sanduíche. Sim. Por quê? A perspectiva de vida das pessoas se ampliou muito, né? A gente tem hoje a medicina em nosso favor, várias áreas da ciência aí, tornando o ser humano cada vez mais longevo. Então, antigamente, 50 anos eram senhorinhas, senhorizinhos. Até e a gente, menos, né? 50 anos, hoje em dia, a gente vê aí mulheres maravilhosas, homens lindos também, etc. E pessoas com muita vivacidade, muita disposição física. Então, nós temos dificuldades, talvez, que nenhuma outra geração tem. E o que é essa geração sanduíche? É a geração que está tendo que prestar atenção nos filhos, sim, mas também prestar atenção nos pais. Então, a gente está no meio disso, né? E aí você falou que fez essa viagem e que a Lilian optou por não acompanhar, era um momento teu, talvez ela tivesse em outros momentos, né? O sucesso dos casamentos está muito nisso, respeitar as individualidades. Mas aí me conta... diante dessa tua busca por conhecimento, por atingir lá os teus novos objetivos, os filhos, os pais, onde eles estão aí nesse contexto? A Lilian foi parceira, ela te ajudou nisso? Como é que é essa tua história? Boa pergunta aí, o pessoal faz muito pergunta relacionada a isso. Uma vez, eu recebo muita consulta de seguidor, muita consulta. Algumas, lógico, eu faço de forma gratuita, outras com mentoria, né? Porque às vezes a pergunta é tão complexa que claro. Depende de uma coisa. Por exemplo, tem um casal de médicos de Uberlândia, eles iam se aposentar, famosos, tudo, com muito. Só a aposentadoria deles era R$30 mil, livre.
Sabe o que o cara pediu para mim? Dimas, eu quero que você faça uma mentoria para mim sobre como viver a vida. Porque você vive a vida, eu quero viver como você. Você acredita que existe isso? Acredito, claro. Acredita? É exercício, né? É Se exercício. a pessoa não aprendeu, ela vai ficar engessada. Aí um dia um empresário, um grande empresário, mandou uma mensagem para mim, Dimas, eu quero fazer uma consulta para você. O que você faria na minha situação? Eu gostaria de dar uma volta ao mundo de veleiro. E a minha esposa, não foi essa é outra história. Assim, eu quero um veleiro, eu quero comprar um veleiro e sair de veleiro. Só que é o seguinte, a empresa está me dando a possibilidade de ser o diretor da América Latina. O que eu faço da minha vida? Você está perguntando para o cara errado, cara. Para já. Se você financeiramente já tem a capacidade de ter uma aposentadoria digna e tua esposa concorda com isso, porque a família é super importante nessa decisão, cara, vai curtir a tua vida. Você vai esperar o quê? Ter 60, 70 anos para pegar um veleiro que você não vai ter mais disposição Mas você não física. concorda que ele poderia ficar um pouco mais de tempo? Não, depende. Você já porque tem é algema de ouro. Depois ele vem a presidente dos Estados Unidos. Aí o cara vai para lá. Aí vai chegar um frustrado. Tá lotado de executivos frustrados da vida. Perderam o momento da vida deles. E aí eu falei para ele, cara. Assim, para te ajudar, eu tenho um amigo, eu não posso falar o nome dele porque é um cara importante. Ele fez isso, ele fez a mesma pergunta para mim. Ele tem um veleiro, ele tinha uma lancha bonitona, agora ele tem um veleiro lá em Paraty, lindo, maravilhoso, eu estive lá com ele. E ele quer dar com o veleiro uma volta ao mundo. Ele já é capitão, já está preparado, já foi até Fernando Noronha, de Paraty a Fernando Noronha com o veleiro dele e tal. Né? Maravilhoso. Valente, hein? Não, valente. Porque vida do mar é difícil pra caramba. É o sonho dele. Ele falou assim, minha esposa não quer ir comigo. O que eu faço, Dimas? Entendo ela. Sabe o que eu falei para ele? É o seguinte, se você, na verdade, não tiver o teu sonho e ela não ter o sonho, vocês vão se separar. Com certeza, vão se separar. Agora é o seguinte, verifica qual é o sonho dela e qual é o seu sonho. E os dois podem se adaptar. E tem uma pergunta, depois eu faço. E aí o que ele fez? Justamente, Fernando Noronha, ela não foi. Ele fez, né? Foi em 3 passos até chegar lá em Recife. Depois de Recife ele foi para Fernando Noronha. A esposa pegou um avião e foi para Recife. Depois só fez Recife, Fernando Noronha. Se ele vai para a Europa, ele vai se encontrar na Europa com eles. Tem dinheiro, tem condições. Óbvio, planejou e isso aí. Então, é tudo uma questão de estratégia. Eu fiz a Rota 66 de Harley, né, junto com 15 amigos. Eu cheguei para minha esposa assim, você não vai. Mas por que eu não vou? Não, porque um monte de mulher, caramba tal, um monte de homem junto, 15 amigos, todos da faixa de 50, 60 anos de idade. Eu assim, Lília, as mulheres mais bonitas estão aqui no Brasil. Por que eu vou para os Estados Unidos e atrás de mulher? Eu não quero isso para a minha vida. O que eu quero na minha vida é paz, para viver e curtir a minha vida nesse momento. Assim, eu vou. Porque eu sempre trabalhei, consegui as coisas, não vai te afetar em nada. Eu falei assim, Lília, qual que é o seu sonho? Você quer ir para Paris? Eu te pago para você ir para Paris. Você quer procurar? Pega um grupo de amigas e vai passear, vai viver a sua vida, o seu sonho. Eu acho isso importantíssimo. Eu só vou fazer uma colocação. O fato das pessoas envelhecerem, os casais envelhecerem juntos, está intrinsecamente ligado a um fazer companhia ao outro, a eles terem aquela mesma rotina e meio que envelhecerem juntos. E você está tocando num assunto que hoje nós, pelo menos eu acho que minha irmã também, eu prezo muito por eu e meu marido a gente ter grupos e projetos e programas diferentes. Sim. Então, meu marido joga o futevôlei dele, eu saio para jantar uma vez por mês com as minhas amigas mais próximas, faço meu crossfit com outro grupo de amigas, e eu acho isso tão importante, a gente ter prazeres que não é para separar o casal, mas prazeres individuais que fazem a gente depois até voltar e ter a troca e falar assim, puta, olha o que aconteceu, foi tão legal. Quem sabe numa próxima oportunidade ela não faz com você, ou quem sabe numa outra oportunidade você faz o programa dela junto com ela. Mas o estar mais velho, estar mais maduro, não necessariamente precisa grudar o casal para fazer sempre a mesma coisa. Eu acho que isso é importante a gente trazer para a mesa, né? Sim. Porque segue como se fosse... Mas o que eu estava querendo... Isso eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Uhum. Eu entendo as opções do Dimas, né? Do pouco que a gente está se conhecendo aqui. Você eu já conheço mais um pouco. Existem pessoas que têm grupos de amigos e ao longo da vida inteira esses grupos entram como membros até íntimos e eles perduram. E outras pessoas não, que elas são mais individualistas. Ontem eu fui assistir um filme, eu amo desenho animado, amo personagens de desenho animado, e eu sempre procuro interpretar. E é muito engraçado que os filmes infantis eles são sempre feitos para criança, mas
com aquela visão do adulto. Então, não deixem de assistir Gato de Botas 2. Todo mundo que está aí, bota no teu canal, Dimas. Ele está indicado ao Oscar por algumas categorias. O meu filho fez uma lista dos filmes indicados ao Oscar. E a gente, depois de muito tempo aí de hospital, né? Eu vinha para cá gravar esse programa e depois eu vou para o Rio. E aí eu falei para o Léo, poxa, Léo, você já pode ir ao cinema? Vamos ao cinema? E aí ele falou, em cima da hora, assim, aí ele fez uma lista, né, muito organizado, não sei quem ele sai, muito organizado, todo. E aí ele me deu aquela lista, e aí o mais próximo, para a gente não pegar trânsito, a gente tinha a opção de assistir o Babilônia ou Gato de Botas 2. Então, vamos assistir Babilônia. Quando a gente chegou lá, o Babilônia era tarde, sessão mais tarde. A gente tinha um horário, porque ele tinha que assistir o Vinícius Júnior, que é um jogador brasileiro que está famoso, que está sendo muito agredido com um problema sério de discriminação racial, que meu filho se opõe veementemente a essa agressão. E aí, óbvio que eu tinha que respeitar lá o horário dele. Então, Babilônia tem 3 horas e 8 minutos de duração, não dá para ver. Vamos ver Gato de Botas? Eu feliz da vida, Gato de Botas. Eu amo desenho. E aí eu me surpreendi, assim, com um filme que é de uma poesia e que é um filme pra gente. 50 a mais. Você pode ver esse filme, vocês não deixem de ver. Então, retomando aqui, nós temos essas características individuais, só que nós vivemos em grupo. Nós temos a nossa família. Então, quando eu falei lá da geração sanduíche, é nesse sentido. Como a gente é sobrecarregado, muitas vezes, ainda tendo que prestar atenção nos filhos e começar a cuidar dos pais ou de familiares, mesmo que não sejam familiares diretos. Tem sempre alguém mais velho que a gente na família precisando de uma força, principalmente quando a gente se depara com essa coisa da aposentadoria, que, como você mesmo disse, a gente aqui, se a gente não se planeja bem, os valores a receber de aposentadoria são sempre poucos, né? E nos Estados Unidos, você falou do valor, quem tem poupança, quem se programa vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor, mas a gente aqui não consegue que uma família inteira tenha recursos para plano de saúde, para se manter. Então, isso tudo faz parte de um contexto que a gente vive, né? Não tem jeito. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre a geração sanduíche, o meu ponto de vista relacionado a isso. Meu ponto de vista é o seguinte, até eu fiz um vídeo a semana passada também sobre o que as mulheres após os 60 devem fazer. As 5 coisas que a mulher após os 60 devem fazer. A mulher foi criada desde criança, nas nossas gerações, a agradar os outros, a ser serviçal dos outros. Então, ela é serviçal do marido, do filho, do neto, da nora, do genro, do pai, da mãe. É só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quem pensa nela? Qual o momento dela? Qual o momento da vida dela? Então, para mim, a mulher tem que fazer um hard stop aos 60 anos de idade. Não dá para esperar mais. Agora é o meu momento de viver a minha vida. Eles vão viver a vida deles, meu marido vai viver a vida dele, os filhos vão viver a vida dele, e meus pais vão viver a vida deles. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu fiz um vídeo falando sobre as 10 coisas que a pessoa precisa se preparar para se aposentar. Uma das coisas é justamente a tua preparação para a sua momento casa de repouso. Eu e a minha esposa já sentamos com meus filhos e falamos assim, vai chegar um momento que não vamos conseguir já viver aqui sozinho, um ajudando o outro. Se um dia dá algum problema de saúde com a minha esposa e ela é necessário ir para uma casa de repouso, eu vou morar com ela na casa de repouso. E vice-versa, a gente já está acordado e falado com meus filhos. Super interessante. Nós já guardamos a grana financeira para isso. E já falamos para meus filhos, sabe por quê? Eu estou com esse problema com a minha mãe e com a minha sogra. E às vezes o pessoal reclama, fala, Dimas, na verdade você está colocando eles, quer colocar eles na casa de repouso, em vez de você cuidar deles. Pera, é o seguinte, amor não tem nada que ver que você coloca ele dentro da sua casa para cuidar. Você não tem qualificação técnica para cuidar do idoso, ponto. E não é porque eu vou colocar minha mãe ou minha sogra numa casa de repouso que eu não amo ela, eu amo mesmo. Eu amo muito mais, porque uma casa de repouso tem muito mais condições, qualidade para dar um atendimento digno para ela. E não sou eu.
Então as pessoas, não, eu vou ficar cuidar da minha pai e minha mãe. Tem uma amiga minha que ela quase matou a mãe dela, porque foi cuidar da mãe dela e colocou um tubo errado lá que a mulher não podia. Então, pô, você não tem formação para isso. Isso é tão importante, né? Porque, olha só, é modernizar até o pensamento enraizado do brasileiro. Né? Isso é muito mais do brasileiro, né? Dessa coisa de... Sim. O americano, ele jovenzinho, ele já sai da casa dos pais. Isso. A gente aqui arrasta corrente, né? Já arrasta corrente com filho, arrasta corrente com pai, com mãe. Na verdade, o que a gente traz, sim, essa culpa de ter que. E aí, se você planeja dessa maneira e com essa qualidade, quem pode, é inovador, né? Maravilhoso. Existem casas de repouso que eu fui ver, assim, muito bem instaladas, inclusive... Estrutura até melhor do que a que gente você daria pode pra reproduzir, e nossos você pais. pode reproduzir o espaço que você tem em casa. Sim. Levar suas coisas e colocar lá a Sim. mesma roupa de cama, Total. os mesmos quadros, e você tem lá um quarto e ponto final, entendeu? Você não precisa de espaços tão grandes. A gente pontualmente está vivendo isso com o nosso pai agora. É uma novidade para a gente. A gente sempre foi uma família muito unida. Nunca pensamos nessa possibilidade, mas meu pai se encontra no momento que ele depende de máquina, enfim, Sim. ele precisa fazer hemodiálise. São coisas que não dá para você levar para casa. Mas a gente superou bem isso, conversando com toda a família. É uma clínica linda no Rio, que tem uma vista maravilhosa, tem muito verde, tem muita natureza. E a gente se viu diante disso. Isso é um ponto muito importante, porque eu acho que deve causar muita dor de cabeça a muita gente, mas que é legal refletir sobre isso, porque e que não pode ser sejam muito... impasses, né? E que isso não pare a tua vida, porque para, né? Sim. E que não machuque você por essa decisão. Sim, não, até porque é aquilo. A ordem natural da vida é que essas coisas aconteçam. Só que a gente não pode deixar de viver esses anos todos que nós temos aí pela frente, que a gente não sabe quantos vão ser, se anulando, né? Nem os anteriores nos anulando para cuidar de filhos, nem os depois nos anulando, obviamente, sempre que alguém precisar, objetivamente, no hospital, a gente vai estar junto, etc. Mas eu digo no cotidiano, né? Como a gente tem que aceitar essa coisa de poder adaptar o ingresso das pessoas mais idosas e mais necessitadas em boas casas, em boas moradias, né? Casas de residências, eu não me lembro como é que chama, hoje em dia tem até condomínios. Residenciais, eles estão chamando. Residenciais, E isso é um Dimas, espetáculo. antes de você falar desses 5 pontos aí, que é super interessante, a gente vai... As 5 fases financeiras da vida. Eu li no teu blog, eu acho que tem tudo a ver você falar até um pouquinho antes, como se preparar, né, na meia idade, para esse momento chegar. Você fala um pouco disso, né, também. Como você se prepara até para chegar nessa fase. É importante, né? Porque muita gente vai ver o programa e falar, beleza, tudo bem, já estou na cidade e estou com 0 grana. Duro. O que eu faço agora? Eu vou jogar... Vou cortar os pulsos. Eu vou para frente do sinal com 50. Será que eu consigo ficar em pé ainda? Mas fala um pouco disso. Como se preparar antes? Você consegue fazer esse link para depois você falar desses 5 atos? Na verdade, esse conteúdo que eu criei são 10 passos que você tem que fazer antes de você se aposentar. Eu não sei se nós vamos ter tempo suficiente, mas é muita coisa. Mas vamos colocar a primeira coisa, que é justamente a parte financeira, que é a base de tudo. Nós deveríamos, ao longo da nossa vida, trabalhar ou utilizar a nossa grana baseado na fórmula 60, 20, 10, 10. O que é 60, 20, 10, 10? Se você ganha R$1.000 por mês, você tem que viver com 60% desse valor. R$600. O cara fala, como que eu vou viver? Tudo bem, ou você vive agora com R$600 e aplica o resto, senão no futuro, quando você ficar velho, você vai ter uma vida miserável. É desse jeito. A escolha, ou você paga agora ou você vai pagar a conta depois. Tá, eu vou falar depois como que você pode fazer isso. Tudo bem, você vive com 60% do que você ganha. Porque muita gente, às vezes, ganha R$10.000, ele podia viver muito bem com R$6.000, mas ele tem uma vida de 10 mil, está vivendo errado. Você está vivendo fora do teu estilo de vida. Teu estilo de vida devia ser 60%. Teu padrão, Leandro, teu padrão devia ser 60%. Por quê? Porque 20%, 60, 20, para jovem, 20% é para você curtir a vida. Porque tem muitas coisas da vida que você só pode fazer se tiver juventude. Os meus vídeos que eu falo sobre locais legais para passear, tem muitos locais que você só passeia se você for jovem. Eu levei um grupo para o Jalapão no meio do ano passado. Lugar para jovem, cara.
Eu O cara com não 60 anda, né? O cara não não anda. sobe. Não, aquelas- Lençóis maranhenses, vai subir sair dali com duna. uma fratura exposta. Sim. Ah, sério, escolheu o lugar Praia certo. do Pipa. Vai- Praia do Pipa, você tem 100 degraus para chegar na Praia do Pipa. não Não dá, dá. esquece. Então faz isso quando Programa é é outra jovem. coisa, Então os 20%, assim, faça tudo que é para jovem nesse momento. Porque depois que é velho, você vai, né, fazer as coisas possíveis para aquela idade. Exatamente. Simples desse jeito. Então 20, curte a vida enquanto é possível. Isso aí eu sou bem dura, tá? É. Chegou até aqui, não foi, amiguinho, aqui, você não vai mais. Vamos procurar um... Não vai no Cabum, não vai no Não DC, vai. não vai. Não vai. Vamos chega. fazer uma coisa, uma piscininha de onda mais leve, vamos, É por aí mesmo. vamos procurar uma coisa É por aí menos mesmo, Paulinho. traumática. Eu falo muito isso, às vezes a pessoa fica até magoada da forma que eu falo, porque eu sou muito incisivo de falar. Tô brincando, gente, tô brincando, ó. Não, ela não está Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Mas é a vida desse jeito. Ah, tudo bem, e 10? 10 é dinheiro da emergência. Muita gente teve problemas financeiros na pandemia porque não guardou o dinheiro da emergência. E o dinheiro da emergência, mas quanto que é o dinheiro da emergência? 12 vezes o teu custo fixo mensal, sem luxo. Né? 12 vezes o custo custo mensal fi- por ano. Porque geralmente uma pessoa, quando perde um emprego, ela demora, em média, mais ou menos, para conseguir uma nova posição, 6 meses, mais ou menos. Alguma com 3 meses, outra com 1 ano. Então, 1 ano você vai se sustentar para conseguir uma nova posição. Legal. Esses 10%, a partir do momento que você arrumou um emprego, você tem o dinheiro da emergência, né, investido num bom investimento, isso aí pode colocar dinheiro na... Tudo que sobrar depois de 10%, né, você coloca em aposentadoria. Porque os últimos 10% é o dinheiro da aposentadoria. Ao longo da tua vida, você vai colocando um pouquinho. Ah, mas tem a aposentadoria do governo. Bullshit. Enganação pura. Pura. 50% dos brasileiros ganham um salário mínimo de aposentadoria. Como que você vai viver nesse país com um salário mínimo? Então, o que acaba acontecendo? Esse modelo 60, 20, 10, 10, ele te possibilita você trabalhar ao longo prazo para ter uma vida digna no futuro. Aí muitas pessoas falam de investimento. Mas qual é o melhor investimento que nós podemos fazer? Sabe qual é o melhor investimento? No seu conhecimento. Não tem coisa melhor para você do que o seu conhecimento. Porque o conhecimento seu, ele vai ser transformado em renda no futuro. Certo? Com certeza. Dimas, então olha só o que você está me dizendo. Eu sempre gosto de analisar por esse aspecto também. Então é tarde a gente pensar no mais 50, quando a gente já está com mais 50. Super. Tudo isso que você está me falando tem um interesse, assim, é super interessante para o jovem, para quem se planeja, para quem tem metas e objetivos. Então, eu vou aqui ratificar para o pessoal prestar atenção no teu canal, pessoal jovem, apesar de ser mais 50, assim como o nosso canal também, que fala da Menos Pausa. A nossa vida ela é cheia de percursos que todos nós vamos traçar. Então, é muito importante a gente ficar atento para esses novos canais que estão surgindo com essas sugestões e essas experiências, para que o jovem se prepare. Porque quando a gente foi jovem lá e teve essa visão de futuro, e que a gente acertou, e que talvez você possa estar nesse momento de curtindo o seu canal e passando grandes experiências e levando outras pessoas para viajar, coisas tão prazerosas de se viver, isso só foi possível porque você teve lá, quando jovem, essa visão. Com certeza. Essa visão. Eu sei que faz parte da personalidade, sem dúvida nenhuma, mas, caramba, a gente hoje em dia vive cheio de conteúdos, né? Então, é possível que as pessoas não se interessem por conteúdos que vão ajudar tanto. Então, gente, canal no YouTube do Dimas Moura, mais 50, é um canal super importante para quem quer planejar e para quem quer viver bem a vida inteira. Não só depois de Ou refletir também, né? Porque a gente vai pegar muita gente que não vai conseguir. Com Não, todo sem respeito, dúvida nenhuma, sem porque dúvida tem- nenhuma. Mas a uma gente coisa é vive a num mundo escolha, cheio de né? percalço, com valores de juros absurdos, com esse dinheiro escorrendo pela nossa mão de forma absurda e sei lá, falando de mim, que a vida não inteira tenho dúvida, mas eu acho que é informação, né? Tudo Sem é dúvida. informação. Se a gente tiver informação na frente, claríssimo a importância da gente fazer essa poupança e se organizar. A gente tem uma experiência em casa de uma irmã nossa que é um sucesso, que faz isso com brilhantíssimo. brilhante. A gente vai até... A gente brinca ela. que ela pegou treinamento na NASA. Ela é uma pessoa fenomenal. A Patrícia, ela é realmente um ser a ser estudado. A gente vai até indicar ela
para experiências Falei que ela pegou Covid. extraordinárias. Ela pegou Covid agora, sabe? Só O gelo agora. dela não derrete, sabe? Ela tem um gelo que não derrete. Ela tem uma coisa... Enquanto a gente está ali meio equilibrando as coisas, ela... Mas me preocupa muito, mas a gente deixa para um outro momento, um outro convite com você, que é até para falar para as pessoas assim, ok, eu não tenho como fazer isso. Eu mal tenho os meus 100% para me manter, entendeu? E a gente vai procurar, sim, como a pessoa pode ser feliz dessa maneira. E eu acho que tem tudo a ver, acima de tudo, com o que você sempre fala, que é, cara, eu gosto de viver, eu curto, eu quero, sabe, eu posso ir num parque público, eu posso levar meus filhos num parque público, eu posso tirar o sábado para fazer um lanche, fazer um piquenique, eu não preciso fazer grandes, sei lá, me preparar de forma tão planejada, muito novo, porque é a realidade no nosso país, né, falando, infelizmente. Mas vou voltar lá, então, agora para os 5 pontos, já que você deu a sua introdução ao que fazer previamente. Esses 5 pontos, ele é extremamente importante para a gente. E a maioria das pessoas consegue chegar até o 2º ponto. Poucas conseguem chegar no 3º, raro no 4º e no 5º quase impossível, no momento atual das pessoas. Vou falar dos 5. Graças a Deus eu passei pelos 5. Primeiro, todo mundo já passou por isso, que é o primeiro. Todo mundo quebrado financeiramente. Você tem muito mais custo do que rendimento. Eu já passei por isso, né? Eu tinha que vender o almoço para com a janta, casado, com um filho. Eu passei por isso. Vende o almoço para pagar a janta. Na época da inflação altíssima, tal, né? Que era 40% de inflação. Exato. Comprava um produto de manhã, à tarde era outro, era um absurdo. Sim. Passei por isso, Overnight, passei necessidade, não morri de fome, mas passei por isso daí. Legal. Fase 1. Fase 2 da vida. Aquilo que você ganha, aquilo que você paga. Mesmo que seja um carro financiado, uma casa financiada, mas você paga em dia. Então, beleza, 0 a 0, você não está tendo prejuízo. Eu passei por essa fase também. Fase 3, você está no 0 a 0 e começa a trabalhar no 60, 20 e 10, 10 e começa a ter a grana para emergência. Beleza, estou no 0 a 0 e tenho a minha graninha se acontece qualquer dor de barriga. Fase 3. Fase 4, dinheiro da aposentadoria. Para viver de forma digna, sem luxo. Porque o que acontece? Por exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha uma vida de luxo. Minha esposa tinha um carro bacanudo, eu tinha um carro bacanudo. Só que o seguinte, eu trabalhava, cara, eu tinha grana para pagar aquele luxo todo. A receita estava entrando, né? Estava entrando. E um dos pontos é justamente isso, né? E aí cheguei para a Lilinha e falei assim, Lilinha, é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma análise de perfil, de estilo de vida. Porque o estilo de vida não pode ser definido quando você se aposentar. Ele tem que ser feito antes do teu estilo de vida. Para aquele estilo novo, sobre dinheiro para você investir. Acertar a velocidade lá na frente, né? É isso. Sim. E o 60, 20 e 10, 10 só foi possível para eu. Chamei ela e falei assim, nós vamos ter mais estilo de vida, não vai mexer em qualidade de vida, nós vamos tirar o luxo. E o luxo vai ser transformado em grana. Então, por exemplo, o carro dela que valia 300 pau, eu vou comprar um carro de 80, como se fosse valores de hoje e tal, e esse dinheiro é aplicação. Vendi meu carro, investimento. Eu ando de Uber, cara. Qual o problema? Porque se eu tenho uma qualidade de vida ótima agora, foi a decisão que eu tomei no passado. Total. Né? Mas tem que chamar a tua esposa e os teus filhos e falar assim, vocês vão entrar nesse barco. Ah, meu filho não pode, meu filho só quer coisa de luxo. Cara, o problema é seu. Você quer luxo, vai construir o seu luxo. Vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. É assim. E o que acontece? Na aposentadoria, você define. Você quer viver com 5, com 10, com 15, com 20. É decisão tua. Claro. Certo? E não é porque você vai viver com 5 que você vai viver mal. Aconteceu um negócio muito interessante. Quando eu parei de trabalhar e tomei a decisão de sair, pedir as contas e tal, eu só vivia em hotéis bacanudos, em restaurantes bons, por causa que a empresa pagava para mim. Quando eu peguei a mochila e fui fazer esses países da América Latina, fiz 6 países da América Latina só com a mochila, eu nunca tinha ficado em hostel. E o primeiro que eu fiquei foi no Panamá, na cidade do Panamá. E na orla do Panamá tem uma orla muito gostosa, né? Foi toda revitalizada. E eu fui caminhar bem na hora do almoço. Primeiro dia, dormi num hostel, que eu nunca tinha dormido com hostel, na beliche, com um monte de gente. Só dormia em hotéis chique, bacanudo. Estava num hostel, né? Tomei aquele cafezinho simples, fui caminhar na praia com a minha mochila e estava chegando assim no mercado de peixe que tem na orla. Mercado normal mesmo, que chega os barcos bem simples. Aquele galpão, né, com telha de zinco, com mesinha de plástico, tocando música caribenha, pedi uma cerveja Balboa, né, que é a cerveja local, sentei lá e pedi um peixe. Um prato de peixe hoje como se fosse R$10 hoje.
Pô, eu estava com uma felicidade tão grande dentro de mim. Falei, Dimas, por que você está tão feliz assim? É isso aí. Uns meses atrás, você estava em hotel de luxo, comendo restaurante, agora você está numa mesinha de plástico, escutando música caribenha no Panamá e está feliz, cara. Nossa, eu transbordava de alegria, juro. Foi desse jeito. E aí fui caminhar na orla, né? Porque tem um bairro antigo lá que é bonito. Fui caminhando. Cara, parecia que eu saía fora do meu corpo. Que felicidade é essa? É a felicidade de você ser feliz com pouco. E é isso que as pessoas precisam entender, cara. Eu não preciso me aposentar e ter uma vida de luxo. Se eu falar assim, eu vou viajar, eu preciso ir para o Caribe, eu preciso ir para Salvador. Não, cara. Às vezes num bairro que você vai, na cidade, num parque, é uma coisa interior sua. Né? Então, isso que, na verdade, eu quero levar para as pessoas. Cara, você não precisa ter uma vida de luxo para ser feliz, cara. Né? E foi isso que aconteceu. Aí, legal, eu tinha o dinheiro da aposentadoria, voltando ao dinheiro da aposentadoria, cheguei com a Lilinha e falei assim, quanto que nós podemos viver? Sabe com quanto nós vivemos hoje? Com 10 mil reais. Perfeito. 10 mil reais. Esse é o meu valor que nós definimos. Às vezes mais, às vezes mais, né? Menos é difícil. Mas seus filhos já estão grandes, já estão se mantendo. Por conta dele. Tá. E com esse valor ainda, eu ajudo a minha mãe, né? Ajudo a minha sogra. Agora eu pago da loja da minha sogra, eu pago o plano de saúde da minha sogra, pago as contas dela, do coisa e tal. Então, a minha vida é simples, porque a minha casa está paga, tem o meu carrinho e tal. Então, o canal, na verdade, é um plus. Tudo que vem de rendimento do meu canal é para curtição. Por quê? Na hora que eu defini que era 10 pau o valor, e esse valor é reajustado, o valor que eu tenho em investimentos, ele precisa ficar girando a roda. Ele gira a roda naturalmente. Então, ele tem que ser inflação me ajudando e 5% de rendimento. Esse é o valor. Para ele não ser corroído, viu, gente? Para não ser corroído. Exatamente. É a galinha dos ovos de ouro. Eu não posso matar a galinha, eu só posso comer os ovos. Você não pode abrir o ralo e deixar a torneira aberta. Não. Às vezes acontece isso, eu falo, opa, nós estamos tirando a pena da galinha. Essa galinha vai morrer e a gente vai perder os ovos. Então é isso. Essa consciência que tem por detrás. Aí tudo bem, eu falei assim, quando eu tinha 58 anos, eu queria parar aos 57 e pouco, eu já tinha o dinheiro da aposentadoria. Eu podia parar, simplesmente parar. Aí eu queria ir para o quinto passo. Você sabe qual é o quinto passo? Quem chuta? Pri. Um objetivo novo? É parte dele, mas qual que é o viajar, né? É parte dele. Quinto passo, passo dos sonhos. Por quê? A partir do momento que você tem dinheiro da aposentadoria, eu tenho dinheiro para você viver uma forma digna da aposentadoria. E os teus sonhos, como que ficam? E aquela viagem que você quer fazer volta ao mundo? E aquela viagem que você quer fazer para Fortaleza que você nunca fez com a tua esposa? E aquele carro bacana que você queria comprar que você nunca comprou? Aquela moto bacana que você queria e você nunca comprou? Isso é sonho. Aí eu não pude fazer ao longo da minha vida. Cara, eu vou atrás do quinto passo. Então chegou aos 57 anos, eu podia parar. Aí cheguei para a Lilinha e falei assim, Lilinha, vamos para o quinto. Eu vou trabalhar agora para sonho. Então, eu pegava 40% do meu salário, eu vivia com os 40% e 60% em investimento. E aí é importante que eu fui fazer um curso de educação financeira. Porque não é simplesmente investir por investir. Investir de forma racional, correta. Né? E só, pau, dinheiro dos sonhos. O que acabou acontecendo? Quando eu criei o canal, eu criei com meus próprios investimentos. Todas as viagens, porque os 2 primeiros anos do canal não dava retorno financeiro. É só saída de grana. Era o dinheiro dos sonhos. Eu não ia pegar o dinheiro da aposentadoria, eu ia pegar o dinheiro do sonho, viagem. Porque eu preciso de conteúdo, eu dependo de conteúdo. E conteúdo, para mim, é viagem. Legal. Né? Peguei o dinheiro do sonho. Agora, depois de 2 anos, aí começaram a vir novos negócios, e hoje a roda gira naturalmente. Tanto que hoje eu posso viver pelo canal sozinho. Eu não vivo, né? Mas eu posso viver com o canal. Eu não preciso. Então, o canal, os rendimentos que dá no canal, em várias pontes do canal, ele me ajuda a ter uma vida mais gostosa, mais prazerosa, de viagem, por aí fora. Sem luxo. Eu não preciso de luxo para viver. A gente vai ter que marcar um outro Não, dia vários só temas. para você contar das experiências de viagem com essas pessoas. Porque o que elas devem trazer de cargas de histórico interessante, né? Cada uma delas tem a sua história, né? Tem uma história por detrás. E você deve botar tudo isso num potinho, né? Porque é como um médico mesmo. Você vai aguardando tanta experiência, porque você é quase um oráculo para elas. Né? Elas vão, sim, mas muita com experiência. certeza elas vão chegar ali querendo ouvir uma E uma pessoa voz bem-sucedida, que está feliz. Isso tudo é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido e feliz. Quando, eu acho engraçado quando o Dimas fala sempre, não precisa de luxo, não precisa de luxo mesmo, só precisa de objetivo. Se o seu objetivo é viver na sua casinha de fazenda, com o pé no chão,
plantando Mandioca. você está feliz lá, Tá feliz entendeu? lá, Outras isso. pessoas têm objetivo de fazerem viagens que não tiveram oportunidade ou que já tiveram, querem revisitar. Mas, assim, o que é legal, e a gente, sem dúvida nenhuma, vamos tentar encontrar com o Dindo, né, outras vezes, para conversar muitos temas que eu assisti vários episódios do seu canal e tem muita coisa interessante, muita coisa bacana, mas escutando assim, conhecendo um pouco de você nesse nosso episódio de hoje, aí eu tenho aquela sensação assim, caramba, voltou lá no filme do Gato de Botas. Cara, o cara já teve as botas, a espada, a capa. Ele é lenda. Ele é lenda. E aí a gente não pode, assim, terminar. Não sei nem se vai estar na hora de terminar ou não, mas como o nosso papo é dinâmico, e me fala qual é, se você tem um sexto passo aí, ou se você tem um sonho que está te movimentando essa cabeça, mantendo esse brilho aí na pele, iluminando o teu olhar, né? Esse brilho nos olhos. Me conta, quais são os seus próximos sonhos? Legal, uma pergunta, inclusive na revista Forbes, o repórter me perguntou para isso e eu comentei para ele sobre isso. Olha só que interessante, quando eu estive na República Dominicana, aconteceu um negócio bastante interessante, porque às vezes a gente vai com a cabeça de brasileiro, das nossas condições do Brasil, do nosso comportamento de brasileiro. E nós devemos entender que cada país tem uma cultura e são diferentes. No primeiro dia que eu estava na República Dominicana, tem várias histórias da República Dominicana, mas uma das coisas que aconteceu, a primeira noite eu dormi era hostel, depois mudou para hotel, um babado que aconteceu lá. Mas à noite eu fui para jantar. E na hora que eu desci para jantar, tinha um monte de gente com metralhadora, com carabina, com revólver aqui. Nossa, eu subi rapidinho para o hotel e falei assim, acho que está acontecendo uma guerra lá embaixo. Aí a moça perguntou, inclusive era a dona do hostel, o que aconteceu, Dimas? Você está branco? Nossa, todo mundo está armado lá embaixo. Isso é segurança, Dimas. Isso é segurança. Porque a gente está acostumado a uma pessoa de segurança com uniforme, com crachá, GoPro, capacete. Não. Alguns locais que você vai, segurança é assim, é segurança civil, cara. Eu falei assim, duvido. Sítio, né? Ele falou assim, eu duvido um bandido pegar alguém aqui embaixo, Dimas. O cara metralha na hora, essa é a nossa lei aqui. Então as pessoas que estão armadas lá embaixo, é segurança nossa. Pode sair. Pô, mas é preocupado, né? Você está almoçando, tem um cara com revólver em cima da tua mesa. E assim, desse jeito. Mas segurança. Isso é segurança. Então é legal que eu vivi em vários momentos durante essas viagens que eu faço, coisas que me abalaram muito, mostraram que você vive de uma forma diferente. E aí um dia caminhando para a praia, eu conversei com vários italianos e franceses na praia, tal. Geralmente são presidentes, donos de empresas, né, que têm a possibilidade de mudar para um local, os condomínios de luxo e tal. E aí eu voltei e eu perguntei para a menina lá, que é a dona da pousada, assim, ela chama Esther, eu falei assim, Esther, o que representa na verdade para vocês o pessoal que está morando aqui? Ela falou assim, nada. Eles não fazem nada por esse país. Eles vêm aqui só sugar o nosso interesse, inclusive atrapalhando a própria cidade. Porque a partir do momento que Las Terrenas era uma vila de pescadores, a partir do momento que a gente italianos e franceses, eles começam a trazer os seus próprios produtos para cá. Então você vai no supermercado, lá é produtos italianos e franceses. Você acha que um cara de lá, pescador, vai conseguir comprar? Ele compra as terras e o pessoal tem que começar fora, sair fora do local. Os restaurantes, em Las Terrenas, a vila, é só de restaurante italiano, supermercado desse jeito. Eles não trazem nada para mim, inclusive estão atrapalhando. Aí eu pensei na minha cabeça, por que eu poderia fazer diferente se eu viesse para cá? Porque o meu grande sonho, eu respondendo a tua pergunta, é morar 6 meses em cada país. Pensou que bacana? Mas não morar por morar. Morar aportando valor. Eu não falei no começo do nosso bate-papo do projeto de mentoring profissional, social? Então, que legal, olha, chego em Las Terrenas, ou qualquer cidade da República Dominicana, Costa Rica, procura uma ONG local, porque eu não posso fazer isso diretamente sendo brasileiro. Assim, vamos fazer um programa de orientação profissional para jovens carentes? Já está com outro olhar, né? Você vai para aportar mas é o valor. mesmo olhar lá de trás e ele está viabilizando, né? Eu vou conhecer o local, vou passear, vou curtir e vou aportar valor. E na hora que eu conversei isso com vários amigos, eu tenho pelo menos 10 amigos que estão bem, né, financeiramente. Eu falei, Dimas, no dia que você for, você me chama, eu vou com você. Eu sou voluntário do seu programa. Pô, não tem coisa mais gostosa na vida, cara.
Muito são bacana. convidadas também É para fazer entrar nesse história, projeto. né? É Adorei, fazer Dimas, história. adorei fazer história, é isso aí. Ô, Dimas, vamos fechar com as pessoas. Eu também vi lá no teu blog, achei tão legal. As pessoas mais famosas que fizeram sucesso depois de 50 anos. Você sabe de cabeça? Eu fiquei tão impressionada. Eu acho que você botou lá várias pessoas. A Priscila já tinha comentado até isso. O rapaz da Coca-Cola, né? Não, acho que assim, o dono da Globo. É Roberto Marinho. Roberto Marinho, acho que você citou tanta gente. Que eu deveria... Tem aquele do frango lá, esqueci o nome dele. Isso é tão legal, eu não KFC. notei, gente. É da KFC também, o cara da KFC O cara começou... da KFC, todo mundo... A Priscila levantou isso também, né? Eu sempre... Pessoas que fizeram sucesso depois dos 50. Não só fizeram sucesso, mas pessoas que tiveram oportunidade de viver grandes histórias de amor. E grandes histórias de amor a gente vai conversar oportunamente com o Dimas. Fica aqui um spoilerzinho de um episódio que a gente vai fazer juntos, que ele já prometeu pra gente, que é falar de amor e de sexo. E a gente tem... Se eu falar assim, as pessoas que... Os casais que a gente conhece, e que a gente só conhece aqueles casais... as histórias deles só se deram efetivamente depois dos 60 anos. E a gente só, a vida inteira, mas fulano não é fulano? Não. Quem era antes? A gente nem sabia. Porque, então, eu acho que estimulante, de alguma forma, né? Estimulante. E o objetivo também, eu acho que da gente, dessa conversa, é mostrar que não há pausa, não há... É tudo cíclico, né? A gente tem que estar sempre com objetivos, com expectativas, apaixonado pela vida, apaixonado por estar vivo, né? E bola para frente. Bola para frente. E não se preocupar só com a parte financeira por detrás disso, né? Na verdade, muito mais para o objetivo. Eu tenho alguns amigos, eu vou citar 2 exemplos que aconteceram. Tem um que ele gostava muito de bicicleta, né, de mountain bike, ele andava de mountain bike, levava grupos para andar de mountain bike no mundo. Ele se aposentou, o que ele abriu? Um espaço para fazer customização de bicicletas de mountain bike. Só que são bicicletas de 40 pau. Ele está ganhando a mesma coisa que ele ganhava no mundo corporativo, ele nem quer, ele nem precisa. Ele só quer falar de bicicleta. Ele quer de bicicleta e está ganhando dinheiro por isso, ponto, e está viajando pelo mundo de bicicleta. Claro. Tem um amigo meu, que ele tinha uma empresa de eventos junto com o irmão dele, uma empresa de eventos grande, ganhava dinheiro. O irmão falou assim, chega, eu não quero mais brincar disso. Eu gosto de cavalo. Meu negócio é andar de cavalo. Sabe que ele montou uma empresa para andar de cavalo pelo mundo? O que ele faz? O cara assim, eu quero andar de cavalo na China, nas muralhas da China. Ele vai e leva. Lógico, prepara, lógico. Prepara, tem empresas, ele vai. Sim. Você precisa ver as fotos que o cara tira. Tem que ver toda a responsabilidade. Ele está curtindo a vida pra caramba, com gente boa pra caramba, em locais maravilhosos. Isso daí eu iria, sabia? Eu sou completamente apaixonada por cavalo. E eu não consigo ir a lugar nenhum. Se eu te falar que assim, eu fui em Itaipava. Aí posso contar uma história bem horrorosa? Eu fui em Itaipava. Na época eu fazia roupa. Eu tinha 18, 19 anos, estava entrando na faculdade e eu tinha uma sócia que hoje mora fora. Já era uma coisa que eu iria fazer pro resto da minha vida. E a gente foi para Itaipava na época comprar. Era muito comum fazer roupa de ginástica. Iniciozinho da década de 90. E a gente... lá em Itaipava, teve o horário do almoço, a gente, vamos pegar uns cavalos aí, vamos dar uma volta. E aí o cara, eu falei assim, gente, eu não quero ir com esse cara segurando, eu quero... Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, nem, eu acho que estou num gramado, né, não tem o que acontecer. Era um gramado e o gramado ele ficava por cima de uma montanha assim, ficava alto. Essa história é ridícula, tá, gente? Eu vou contar porque agora eu já comecei. E a gente foi e o cavalo desembestou, porque a minha amiga estava com uma égua lá na frente. E ela estava no cio, eu não sabia. E meu cavalo foi, juro. Não, foi louco. Foi horrível. Não! Gente, ele subiu nela? Não, eu cavalgava. E a Mary já andava lá na frente com o cavalo, indo bem. Eu cavalgava, mas juro pra você, eu achava que eu era tipo, eu não sei quem, mas um filme de Velho Oeste. Zorro. Tipo isso. Era o Zorro. E subiu numa montanha assim, os cavalos galopando, e aqui tinha uma estrada aqui embaixo. Eis que na contramão veio um caminhão com muito, assim, peões, pessoal assim. E os caras, uhul! Eu, uau! Me sentindo, hein? Sabe o que tinha, Carol? O meu top tinha baixado. O meu top tinha baixado e os caras, e eu simplesmente com a
tuca ao vento. Pô, não tem isso filmado, nada? Não tenho isso. Pô, Naquela época cara, não naquela tinha. época não tinha. Se Naquela fosse hoje, época. teria. Né? Eu juro pra você, Hoje Dima, já tinha virado não- meme. Não sei como não morri, porque assim, a vontade de parar o cavalo e subiu, aí é demais, né? É, já- Cavalgar com uma Gente, mão só. então uma coisa engraçada. Pô, que legal essa Que história. horripilante, mas eu sei que eu vou voltar a andar a cavalo. Eu Vou digo que eu voltar. sou. Você me avisa pra me filmar, tá? Vai virar meme. Eu digo que eu sou bípede terrestre mesmo. Mesmo. Mas eu já fiz de tudo para certificar, tá? É mesmo? Já fiz curso de mergulho, já peguei cavalo, assim, que fui parar na Pirambeira, fiquei 2 horas agarrada no cavalo como se fosse até Vida ou alguém. morte, né? Não, e o cavalo comendo. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, não posso? Claro. Tá, agora você fez uma pergunta pra mim do meu futuro. E o futuro de vocês? O que vocês querem fazer de diferente assim na vida? Então, vamos Então. lá. Eu adoro meu trabalho formal, tá? Na verdade, eu exerci vários trabalhos, o que foi muito legal. Perdão. Porque me tirou um pouco dessa coisa do enjoo, né? Sim. Então, eu fui professora primária durante muito tempo para o município. Depois, eu fui professora... eu fui me especializando. Depois, eu fui professora de pré-escola. Antigamente, tinha um curso especial para você trabalhar com criancinha de pré-escola. E aí, depois, eu fiz concursos públicos e trabalhei em CIEPs, que eram projetos no município do Rio de Janeiro. Depois, trabalhei com crianças até 14 anos que não iam para o estudo noturno, mas que estavam com grandes dificuldades de alfabetização ou de terminar as segundas operações principais da matemática, que era a soma. Então, eu já exercia um pouquinho da minha veia Hebe Camargo. Então, eles só aprendiam com base em coisas lúdicas. Então, eu fazia mesmo gincanas, competições, essas coisas. E animava aquilo lá. Enquanto eu dei aula, foi legal, foi um sucesso. Depois, eu fui fazer faculdade de Direito, me tornei advogada. Inicialmente, eu achava que eu ia para a área social do direito, ia ser defensora pública. Depois, eu achei que eu ia Kate Marrone, alguma coisa delegada. Depois, fui indo. Como eu já tinha as minhas filhas, eu precisava de dinheiro e precisava sustentá-las, eu fui agarrando as oportunidades e hoje em dia eu atuo numa área específica, que é a área de tributos para as pessoas físicas, planejamento familiar, inclusive sucessório. E eu tenho muito prazer nisso. Tenho uma carteira de clientes que viraram meus amigos. Então, é muito, muito, muito prazeroso o meu trabalho. Só que eu fui aí tendo sempre outros interesses e essa coisa de conversar com as pessoas, de me comunicar, ela ficou como realmente um sonho. Eu tenho vontade de atingir pessoas, de contribuir de alguma maneira para a vida das pessoas, de trazer informações em todos os sentidos, de conectar as pessoas, de mostrar que muitas vezes a gente está canalizando tanto esforço para coisas que não são tão importantes, mas que às vezes eram importantes quando a gente tinha 30 anos, quando a gente tinha 35, 40. E eu respeito. Agora, eu tinha vontade, hoje em dia, contribuir para essa coisa dessa nova geração toda que tem acesso a tanta informação de pouca qualidade nas mídias, sabe? Uma coisa de verdade sobre quem nós somos realmente, sair um pouco dessa vaidade, um pouco do dinheiro e a gente enxergar a beleza nos seres humanos, na natureza, nos nossos... Isso vai ser canalizado através do Menos Pausa? Eu acho que sim. Acho Legal. que sim. E você, Pô? O meu começou justamente com Menos Pausa, que tem uns meses para cá. É uma história meio... Parece que é baixo astral, mas não é. Te juro que não é. Surgiu entre eu e minha irmã, a gente conversando, a gente muito próxima de idade, e eu falar muito para ela que eu vinha de muito desânimo, desacalento, e ela conversando comigo, ela falando assim, realmente isso vai passar, é fase. Minha ginecologista está fazendo uma série de levantamentos de saúde meus para entender o porquê eu estava tão triste. Obviamente foi mapeado que eu estava entrando na menopausa e tudo, mas eu nunca vivi um desgaste físico, mental, e uma coisa tão triste, porque eu sempre fui a pessoa assim,
Animada, sempre vi o lado bom da vida, sempre foi. E de 2 anos, quase 3, acho, né, Priscila, para cá, eu me vi num momento de muita tristeza e de não gostar de nada. Sério? Eu tinha um trabalho, que eu desisti, eu abandonei o trabalho depois de 20 anos numa empresa muito legal de varejo de moda. E depois, hoje, eu montei meu e-commerce de decoração, que é uma coisa que está me dando uma felicidade bem legal. Mas eu venho passando por um momento como se fala? Aquele eletrocardiograma, sabe? Altos e baixos. Altos e baixos. Um dia é tudo lindo, tudo maravilhoso, no outro dia não vejo sentido por nada. E um pouco do Menos Pausa foi muito por isso. Para conversar com as pessoas, para dividir esse sentimento com as pessoas, entender se elas estão sentindo a mesma coisa que eu, buscar pessoas profissionais como você, como outras pessoas que a gente vai conversar, para trazer para a gente explicações e luzes em diferentes túneis, assim, e mostrar para as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi, que eu acredito que eu já esteja passando pela essa fase que foi menos ruim, porque, de verdade, eu não quero pausar. Eu não posso, eu não admito me ver parada, porque tem tanta coisa interessante e o meu sonho, se eu for falar lá, meu sonho é viajar. Eu tenho muita coisa para conquistar, para conhecer, para dividir com minha filha, para dividir com meu marido, com minhas irmãs. E é uma coisa que a gente sempre fez, sempre gostou desde criança. Meu pai teve barraca, levava a gente em trailer, carregava a gente para qualquer camping, assim. 40 quilômetros de casa já era festa, sabe? Não era uma grande viagem. Não, barraca a gente recebia o manual e montava. separa as estacas. Separa as estacas grandes. Um martelo de borracha contigo. Minha mãe fazia aqueles espetinhos. Eu não sei como é que é chamado em São Paulo, mas no Rio é sacanagem, que era um tomatezinho, uma salsicha, um quadradinho de queijo. Sacanagem. Azeitona sem caroço. Coisa boa. Era maravilhoso. A gente comia aquilo ali e tomava mate feito caseiro. Ou, eventualmente, quando a situação estava um pouco melhor, a gente tinha um danoninho, tinha um todinho, porque aquilo ali já era artigo de luxo para a gente. Nós somos 5 irmãs, né? Nossa, dividir com 5. Não dividia, não. E meu pai brincava dizendo, gasta muito papel higiênico nessa casa compra-se muito absorvente, a gente tem... Minha assina é comprar mods. Vocês têm que beber menos água. A gente tinha um avô... 2 dedinhos de refrigerante. Dedinhos. Não era dedinho assim, não. Dedinho assim. A gente tinha um tio que, quando vinha de Brasília, ele era terrível, assim. Ele, literalmente, ele dividia as garrafas de Coca-Cola, era metade água, metade Coca-Cola. Então, quando a gente tinha o tio em casa, a gente falava... Acabou a nossa festa. A gente não vai tomar Coca-Cola com metade de água, sabe? E ele ainda nem comprava Coca-Cola, que era caro. Comprava Pepsi. Não, antes era da mineirinho. Pepsi, era mineirinho. Era horrível. Botava açúcar. Fazia suco. E é uma loucura, assim. Mas eu sou muito feliz, assim. Eu tenho grandes lembranças, assim, de coisas maravilhosas que eu não quero que se apaguem, sabe? É isso. Não quero, inclusive. Quero que minha filha viva isso, apesar do mundo de hoje não ser possível, de subir para pegar manga rosa, pegar a manga espada no muro do vizinho, aí quebra a telha da minha avó, e minha avó dá uma paulada na gente porque a telha quebrou, enfim. É uma felicidade sem tamanho, minha vida sempre foi, e eu não quero me permitir, nesse momento da vida, que é um momento que eu quero curtir, porque, afinal de contas, eu ralei para caramba para conquistar, eu não posso me permitir agora dar um passo para trás, entendeu? Concordo. Então, o Menos Pausa é muito por isso. A gente quer... E é interessante que você falou, eu tenho várias camisetas do canal com frases atrás. Aqui tem uma delas que eu acho interessante, eu não tenho tempo para envelhecer. Lindo. Bem que você falou, eu não tenho tempo para envelhecer. A mesma coisa, eu não tenho tempo para envelhecer. E essa camiseta, assim, depois dos 50, não tem depois. É right now, tem que ser agora, cara. Eu não posso ficar esperando. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu tenho que ir para esse local. Pô, Dima, precisa ir agora? Eu não tenho tempo, Lília. Eu tenho que viver rápido as coisas que tem. Porque tem tanta coisa para viver. Porque naquele evento que eu fui nos Estados Unidos, das 36 cidades, falta fazer a Ásia. Então, se Deus quiser, no ano que vem, porque eu estou com esse projeto agora do Masterchef aí, né? Um dia a gente pode conversar sobre isso. Então, esse ano é para isso. Mas o próximo ano eu quero fazer a Ásia. Eu quero ficar 3 a 4 meses fora. Né? Minha esposa não vai. Ela não quer ir. E fazer Singapura, fazer Indonésia, fazer Tailândia, só vídeos para o canal. Então eu não tenho tempo, porque eu estou com 65. No ano que vem eu vou estar com 66. Eu vou fazer isso com 70, 75. Será que eu vou ter energia para fazer isso?
Sensacional, Dimas. Com É isso aí. mochilinha nas costas, né? Ficar na Tailândia. E eu vou fazer. Se Deus quiser, eu estou me preparando. Dimas, essas viagens são sempre em grupo ou você faz primeiro sozinho e depois leva os grupos? Então, na semana que vem eu vou fazer Santarém, segunda eu viajo, vou fazer Santarém, Alter do Chão e Belém. Por que Alter do Chão? Alter do Chão é considerado um Caribe brasileiro. Todo mundo fala. Caríssimo para ir. Esse não é um bom momento para o Alter, porque agora é época de cheia. E é bonito na época da seca, porque o rio abaixa e forma as piscinas naturais. Né? Naturais, as prainhas e tal. Por que eu vou agora? Porque eu vou fazer exploração. Eu exploro primeiro, vejo, converso com todo mundo tal. Em setembro eu vou levar um grupo a viajar comigo. Aí Você já faz um mapeamento do local, passa para quem faço parcerias e tal. Eu falo assim, vamos comigo. E quem está interessado em viajar contigo, procura aonde? No canal mesmo? No canal se inscreve, porque eu sempre coloco no canal. Olha, eu fiz uma viagem para o Jalapão. Foi simplesmente impressionante. Lindo, não sei se vocês conhecem o Jalapão. Não, conheço só de imagem, mas assim, impressionante. Sabe o que acontece? Eu não quero fazer propaganda, mas já fazendo propaganda. A viagem com o Dimas, ele é diferente. Porque eu dou experiências para as pessoas. Nós jogamos frisbee no Rio Tocantins, fizemos simulação de filme Tubarão e Rock com bandana na cabeça. Eu levei isso. Jogamos bola aquática com pessoas de 60 anos numa piscina na pousada lá no Jalapão. Sensacional. Andamos tirolesa. Porque é o seguinte, se você vai sozinho, uma pessoa de 60, você fala, eu não vou tirolesa, porque eu nunca fiz isso, eu estou com medo de fazer isso. Agora, quando você está em grupo, um incentiva o outro. Vamos, de 25 foram 18 na tirolesa. Como eu trabalho com filmes, eu faço o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, todo mundo na piscina, dentro da piscina, e nós vamos pegar o chinelo, nós vamos jogar o chinelo tudo para frente, cruzando o chinelo. Para que isso? Eu vou te mostrar. Joga o chinelo. Pum. Peguei, fui para o meu quarto, peguei o computador e fui fazer a coisa. Coloquei a câmera ao contrário. Então, o chinelo saiu de dentro da piscina e ia na mão de cada pessoa, cruzando o chinelo. Que legal. E eles colocaram nas redes sociais, ficaram encantados. E aí os filhos deles me mandavam mensagem para mim, mas o que você está fazendo com meus pais, cara? Eles estão com uma alegria tão grande, porque eles estão vivendo. Eu nunca vi meu pai jogar polo aquático na piscina. É diversão, né? É diversão pura. Aí o pessoal fala, mas como eu vou jogar polo? Eu levo drone, eu levei drone para filmar de cima. O pessoal, como nós vamos fazer gol? Como a gente fazia antigamente, pega 2 chinelos havaianas, coloca um em cada lado, esse é o gol. O pessoal estava tão animado que, geralmente, velho faz muito xixi, né? O pessoal querendo banho. Não, você não vai sair agora, não, cara. Nós estamos perdendo, você não vai sair, não, agora. Nós vamos ganhar essa partida. Mas foi muito engraçado, muito louco. Então, além da parte turística, tem toda essa parte aí de diversão. Diversão. Eu faço simulação de dançar. Olha, eu não estou mentindo que isso aí está tudo gravado. O pessoal dançando. Bacana, fizemos rafting no Rio Tocantins. Assim, todo mundo agora fora do barco. Todo mundo pula do barco. Ô, Dimas, tá todo mundo de colete. E o próprio rio te leva e os pássaros passando assim, a gente todo mundo junto abraçado e rolando. Pelo amor de Deus, isso é viver, gente. Isso é legal. É gente, é natureza, é tudo que já está aí pra gente. Né? E é legal que isso é tão forte, que isso virou um grupo de amigos. Imagina. A gente se reuniu, tanto que, por exemplo, o vencedor do The Voice, né, que é o Zé Alexandre, inclusive um cara para vocês trazerem aqui, se vocês quiserem trazer ele. Ele está com um musical agora dos Beatles, lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Mas ele já era cantor, não é? Alexandre, não era, ele é famoso, tudo. Bacana. Agora ficou famoso porque ele ganhou o The Voice. Um cara Sim, excepcional. lembro. E aí esse grupo de amigos, eu vou trazer Eles vão em várias viagens. Vão. Porque agora eles mesmos são prioridade. Mas eu sou prioridade, cara. Eu sou do grupo de você agora. Fundador, sócio fundador. Eu vou junto. Então virou um grupo de amigos. Ai, que máximo. É massa. Ô, Dinho, mas fala então, a gente vai finalizar, né? Vamos finalizar a produção. E dá o teu canal, por gentileza, para quem quiser entrar. Pessoal, vocês que estão gostando desse conteúdo, né, das informações, do formato, e querem me seguir, tem muitas informações. Eu posto vídeo todas as terças e sextas, falando sobre cotidiano, vida saudável, hobbies, esportes, alimentação, finanças, que é muito importante. E toda sexta eu posto vídeos relacionados a passear, viajar, os melhores locais para viver no Brasil e no mundo. Tá bom? Para quem quiser me seguir, só colocar no YouTube, entrar +50, e no Instagram estou como Sou Mais 50, e no Instagram tem conteúdos diários que eu posto para vocês. É isso. Dimas, muito obrigada pela tua participação. Para a gente foi um aprendizado enorme. Tua simpatia deixa a gente um sorriso assim no rosto, sabe? Obrigado. Gente, então se inscrevam no canal. Deixem os seus comentários. A gente tem muito interesse em saber quais os temas que vocês gostariam que nós abordássemos.
Então, coloquem lá nos comentários, façam perguntas para a gente, deixem o like, bate lá no coraçãozinho, no sininho, se inscrevam. A gente precisa, nesse momento, atingir não só você, como seus amigos, então contribuam conosco. Eu quero fazer um Você comentário. não vai se arrepender. Se tiver dificuldade, estou falando por mim, tá? Causa própria. De se inscrever no canal, pede ajuda do filho, pede ajuda do mais jovem, que eu sei, não tenho e-mail, está dizendo que o meu e-mail já foi cadastrado e eu não posso. Pede ajuda deles. Eles vão estar num dia, talvez, mal-humorado, que normalmente eles estão, sei lá, oferece um picolé, dá alguma coisa em troca, uma barra de chocolate, mas pede para eles se ajudarem a se inscrever no canal, por favor, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Até a Dilma, mais próxima. uma vez. Valeu, gente. Menos pausa, pessoal. Vamos. E não esqueçam de comentar, tá? A gente tem muito interesse na opinião de vocês. Eu adoro Vai que a contribuir, produção a gente está aí com tempo para responder e para ler. Então, manda aí tudo pra gente, Comenta tá bom? tudo, tá? A gente vai comentar em cima de todos os comentários, eu prometo. Bons Beijo, ou ruins. gente. Obrigada. Até a próxima.